Meu nome é Elaine, tenho 28 anos e ontem me tornei milionária. Minha tia vivia e me deixou tudo, US$ 2 milhões, sua mansão vitoriana e suas ações nos negócios. Eu ainda estava processando minha dor quando eles entraram. Meus pais, os mesmos que me abandonaram 15 anos atrás sem se despedir. Eles sorriram como se o tempo não tivesse passado. Somos seus guardiões, anunciou minha mãe docemente. Então meu advogado entrou na sala, e seus rostos ficaram pálidos como fantasmas. Antes de mergulharmos nessa história maluca, conte-me de onde você está assistindo nos comentários. Curta se você já teve que lidar com familiares tóxicos e inscreva-se para participar da nossa comunidade de contadores de histórias. Lembro-me de uma época em que minha vida era normal, até completar 13 anos. Eu morava em um modesto apartamento de 2 quartos com pais que pareciam me amar. Meu pai trabalhava como gerente de vendas em uma concessionária de carros local, e minha mãe dava aulas para a terceira série na escola primária próxima. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente. Noites de cinema às sextas-feiras com pipoca de micro-ondas, acampamentos de verão em nossa barraca de segunda mão, manhãs de Natal com chocolate quente e rolinhos de canela. Mas havia sinais de que eu era jovem demais para reconhecer. As discussões abafadas a portas fechadas que se tornaram mais frequentes. Os telefonemas misteriosos que meu pai recebia lá fora. O número crescente de turnos extras que o deixavam voltando para casa com cheiro de cigarro e álcool em vez de polidor de carro. Meu pai sempre gostou de jogar pôquer ocasionalmente com os amigos. Parecia inofensivo no início. Depois, seus jogos amigáveis evoluíram para viagens de fim de semana para Atlantic City. Ouvi minha mãe chorando uma noite, implorando para ele parar antes que perdêssemos tudo. Ele prometeu que pararia, mas promessas eram como moedas para meu pai, facilmente gastas e rapidamente esquecidas. Mamãe também mudou. Seus sorrisos brilhantes diminuíram. Ela ligava para o trabalho dizendo que estava doente com mais frequência, passando dias na cama com as cortinas fechadas. A geladeira esvaziava, e quando eu perguntava sobre compras de supermercado, ela me pedia para me contentar com o que tínhamos. Em alguns dias, ela me encarava como se estivesse tentando memorizar meu rosto, depois começava a chorar e se trancava no banheiro. Eu tentava ser perfeita. Mantive minhas notas altas, limpava o apartamento sem que me pedissem e nunca reclamei de usar as mesmas roupas até elas ficarem poídas. Achava que, se eu conseguisse ser boa o suficiente, tudo voltaria ao normal. O dia em que partiram permanece gravado na minha memória com uma clareza dolorosa. Era uma terça-feira de outubro, excepcionalmente fria para o início do outono. Acordei tarde porque minha mãe não tinha vindo me lembrar da escola. O apartamento pareceu diferente imediatamente, silencioso demais, vazio demais. A porta do quarto deles estava aberta, o que era estranho, pois minha mãe sempre a mantinha fechada nos seus dias ruins. As portas do armário também estavam escancaradas, metade dos cabides vazios. As gavetas da cômoda estavam abertas, restando apenas algumas meias esquecidas. No balcão da cozinha, encontrei um bilhete de uma página escrito com a letra da minha mãe: Elaine, não podemos mais fazer isso. Sua tia Vivien cuidará de você. Sentimos muito. Assim, 13 anos reduzidos a 16 palavras. Liguei para o celular da minha mãe várias vezes, e cada toque sem resposta me apertava o peito. Tentei o número do meu pai, mas já estava desligado. Procurei em listas telefônicas, contatos de emergência, qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Eu só tinha encontrado a tia Vivien 2 vezes antes. Ela era a irmã mais velha do meu pai, uma mulher de negócio severa que morava em outro estado. Ela nunca se casou, nunca teve filhos e, segundo meus pais, nunca aprovou o estilo de vida deles. Eu não tinha como contatá-la e nem fazia ideia se ela sabia o que meus pais tinham feito. Passei aquela noite sozinha, com medo de contar a alguém o que tinha acontecido. E se me colocassem em um orfanato? E se meus pais voltassem e eu tivesse ido embora? Sobrevivi à base de cereal e chorei até dormir no sofá da sala, esperando ao lado do telefone. No segundo dia, o senhorio bateu à porta, exigindo o aluguel atrasado. Quando contei a ele que meus pais estavam viajando, ele me olhou desconfiado e mencionou algo sobre ligar para o serviço social. No terceiro dia, finalmente liguei para o conselheiro escolar, que imediatamente acionou o serviço de proteção à criança.
A assistente social que veio, a senhorita Dawson, tinha olhos gentis e uma voz que me lembrava de cobertores quentinhos. Ela fez ligações, mexeu os pauzinhos e, de alguma forma, localizou a tia Vivien. Sua sobrinha foi abandonada, ouvi a senhorita Dawson dizer ao telefone. As alternativas são um lar adotivo temporário ou... Houve uma longa pausa. Eu entendo que seja repentino, mas ela não tem mais ninguém. Outra pausa. Amanhã de manhã seria o melhor. Ela não pode ficar sozinha no apartamento mais uma noite. Tia Vivien chegou no dia seguinte em um carro preto e elegante que parecia deslocado em nossa vizinhança. Ela usava um terno cinza escuro e pérolas, e o cabelo com mechas prateadas estava preso em um coque apertado. Sua expressão ao me ver não era de alegria, nem mesmo de pena. Era de determinação misturada com resignação. Leve o que puder carregar, instruiu ela, com a voz entrecortada, mas não indelicada. O resto pode ser enviado depois. As assistentes sociais cuidaram da papelada enquanto eu enchia uma única mala com roupas e enchia minha mochila com álbuns de fotos e meus livros favoritos. Deixei para trás meu quarto de infância com estrelas fluorescentes ainda presas no teto. A viagem até a casa da tia Vivien levou 3 horas. Ela não falou muito, exceto para perguntar se eu estava com fome ou precisava ir ao banheiro. Olhei pela janela, vendo meu mundo literalmente se dissipar pelo retrovisor. O processo de tutela legal foi complicado. Houve audiências em tribunal, entrevistas com juízes, mais assistentes sociais e avaliações psicológicas. Durante todo o processo, a tia Vivien permaneceu firme, embora não particularmente afetuosa. Ela contratou excelentes advogados e nunca sugeriu que eu fosse transferido para outro lugar, mesmo quando o processo se tornou longo e difícil. Meus pais nunca compareceram a nenhuma audiência. O tribunal tentou localizá-los para encerrar oficialmente seus direitos parentais, mas eles pareciam ter desaparecido completamente. Era como se nunca tivessem existido. O abandono deixou feridas que a terapia só conseguiu curar parcialmente. Durante anos, eu acordava no meio da noite, convencida de que tinha ouvido a porta da frente se abrir, de que eles tinham voltado para explicar que tudo tinha sido um erro terrível. Escrevi cartas que nunca enviei porque não tinha endereço para onde enviá-las. Perscrutei multidões em shoppings, certa de ter vislumbrado o perfil da minha mãe ou o andar característico do meu pai. O terapeuta que a tia Vivien contratou, o Dr. Freeman, me ajudou a entender que a partida deles não tinha nada a ver comigo. Adultos tomam decisões de adultos com base em problemas de adultos, ela dizia. Crianças se culpam porque isso lhes dá uma sensação de controle. Se foi sua culpa, você poderia consertar, mas isso nunca foi sua responsabilidade consertar, Elaine. Palavras lógicas que meu coração se recusou a aceitar por muitos anos. Com o passar do tempo, minha busca desesperada diminuiu. Aos 18 anos, parei de olhar para trás toda vez que alguém me chamava em lugares públicos. Aos 20, parei de esboçar conversas imaginárias para o nosso reencontro. Aos 25, aceitei que os pais que eu conhecia haviam partido para sempre. Apesar de tudo, tia Vivien permaneceu não tão calorosa, nem tão afetuosa, mas confiável, firme como uma rocha. Ela nunca quebrou uma promessa, nunca faltou a um compromisso, nunca deixou de me dar o que eu precisava. Era um tipo de amor diferente do que eu havia perdido, mas era real. Mudar-me para a casa da tia Vivien foi como ser transplantada para um país estrangeiro. Sua mansão vitoriana ocupava um terreno de 2 acres meticulosamente ajardinado, com uma cerca de ferro forjado ao redor. Meu quarto era maior do que todo o nosso antigo apartamento, com pesadas cortinas de veludo e uma cama de dossel antiga que me fazia sentir como se tivesse entrado em um drama de época. As regras eram inúmeras e rigorosamente aplicadas. Café da manhã pontualmente às 7, camas arrumadas antes de sair para a escola, sapatos no chão de madeira, prática de piano por 1 hora por dia, independentemente de eu demonstrar talento ou não, lição de casa feita na mesa, não em camas ou sofás, conversas no jantar deveriam incluir pelo menos um tema atual e uma conquista pessoal, nada de televisão durante a semana. Quebrei todas as regras no primeiro mês, testando limites, talvez inconscientemente esperando ser mandada embora antes que pudesse ser abandonada novamente. Mas a tia Vivien nunca ameaçou se livrar de mim. Em vez disso, cada infração tinha consequências lógicas. Atrasada para o café da manhã? Sem café da manhã, e um lembrete de que a cozinha fechava às 7h30.
Tarefa de casa incompleta? Meus planos para o fim de semana foram cancelados até que as tarefas fossem concluídas de forma satisfatória para ela. Por trás de sua aparência rígida, porém, eu ocasionalmente vislumbrava algo inesperado. Como quando ela me encontrou chorando por uma foto dos meus pais no dia do casamento deles e, em vez de me repreender por ficar remoendo o passado, silenciosamente me entregou um lenço e sentou-se ao meu lado até as lágrimas pararem. Ou quando fui reprovado em uma prova de matemática, apesar de estudar por horas, e ela contratou um tutor em vez de criticar minha inteligência. Tia Vivien construiu sua fortuna com uma pequena herança, transformando uma loja local de utensílios domésticos em uma rede de 30 boutiques de decoração de luxo em 3 estados. Ela trabalhava longas horas, mas sempre voltava para o jantar, muitas vezes trazendo papelada para preencher depois. Nos fins de semana, ela me levava para reuniões de negócios, esperando que eu observasse e aprendesse. Observe como as pessoas negociam, ela instruía. Observe quem fala primeiro, quem cede, quem mantém contato visual. Negócios são psicologia humana aplicada ao comércio. A educação era primordial em seu sistema de valores. Quando a escola pública local se mostrou inadequada, ela me matriculou na Westfield Academy, uma escola particular com turmas pequenas e altas expectativas. A transição foi difícil. Minha antiga escola não me preparou para o rigor acadêmico, e os outros alunos vinham de famílias ricas com experiências de vida muito diferentes. No início, tive dificuldades com as tarefas do curso, passando horas na minha mesa tentando me atualizar. Houve noites em que eu quis desistir, convencida de que jamais pertenceria a este mundo de privilégios e preparação. Mas a tia Vivien não se resignava. Suas circunstâncias mudaram sem que você tivesse feito nada, ela me disse certa noite, enquanto eu soluçava com as provas de geometria. Mas sua resposta a essas circunstâncias é inteiramente sua. Você pode usar esta oportunidade ou desperdiçá-la. A decisão é sua, mas eu te aviso, eu não invisto em causas perdidas. Não era o conforto que eu buscava, mas seu pragmatismo direto de alguma forma me acalmou. Contratei um tutor com minha mesada e criei grupos de estudo com os colegas. No penúltimo ano, já tinha conquistado espaço no quadro de honra. As inscrições para a faculdade trouxeram um novo estresse. Eu queria cursar uma universidade estadual, onde vários amigos estavam cursando, mas a tia Vivien insistia em instituições de ensino mais prestigiadas. Seus amigos não estão pensando no futuro, disse ela. Eles estão pensando em continuar suas vidas sociais. Você precisa pensar estrategicamente sobre como construir sua carreira. Nossa maior discussão surgiu por causa dessa diferença de visão. Acusei-a de tentar controlar a minha vida. Ela respondeu que eu estava desperdiçando potencial por medo de sair da minha zona de conforto. Nunca pedi para ser seu projeto, gritei. E nunca pedi para ser sua guardiã, respondeu ela friamente. No entanto, aqui estamos. Estou tentando lhe dar opções que seus pais nunca tiveram. Isso me silenciou. No silêncio que se seguiu, ela fez algo sem precedentes. Contou-me sobre a infância do meu pai. Seu pai era brilhante, disse ela suavemente. Ele conseguia resolver problemas matemáticos complexos de cabeça, mas nossos pais não tinham condições de pagar a faculdade. Em vez disso, ele trabalhou no posto de gasolina enquanto eu ganhava a bolsa de estudos. Ele se ressentiu disso por anos e começou a jogar para enriquecer rápido, já que a educação não era mais uma opção. Sua mãe era igual, brilhante, mas limitada pelas circunstâncias. Estou tentando quebrar esse ciclo por você. Foi a primeira vez que ela falou dos meus pais sem julgamento ou raiva. Isso me deu uma janela para a vida deles que eu nunca tinha visto antes e me ajudou a entender sua determinação aparentemente fria em me pressionar academicamente. Candidatei-me a 7 instituições e fui aceito em 5. No fim, escolhi a Universidade Northwestern para estudar administração e marketing. Tia Vivien pagou a mensalidade sem reclamar, embora eu soubesse que era substancial. A faculdade trouxe novas liberdades e desafios. Entrei para clubes, fiz amizades diversas e descobri talentos que eu nem imaginava possuir. Eu tinha um talento especial para design e estratégia de marketing que complementava a perspicácia financeira que a tia Vivien havia me incutido. Passei os verões estagiando no escritório corporativo dela, aprendendo todos os aspectos do negócio, desde gestão de estoque até relações com fornecedores. Nosso relacionamento evoluiu durante aqueles anos de faculdade.
A distância física, de alguma forma, permitiu que a proximidade emocional se desenvolvesse. Nossos telefonemas dominicais tornaram-se menos formais, ocasionalmente até incluindo risadas. Quando me formei com honras, o orgulho em seus olhos era inconfundível, embora ela limitasse sua demonstração pública de emoção a um aperto de mão firme e um único aceno de cabeça. Voltei para a casa dela depois da formatura, assumindo o cargo de diretora de marketing da empresa dela. Desenvolvemos uma rotina confortável, duas mulheres independentes dividindo o espaço e fazendo refeições ocasionais. Eu tinha encontros ocasionais, embora a tia Vivian sutilmente desencorajasse qualquer relacionamento que pudesse atrapalhar meu progresso profissional. Então, 2 anos atrás, tudo mudou novamente. Tia Vivian foi diagnosticada com câncer de pâncreas. O prognóstico foi ruim desde o início, mas ela encarou a doença com a mesma determinação disciplinada que aplicava a todo o resto. Todos nós morremos, disse ela quando desabei após o diagnóstico. As únicas variáveis são quando e como usamos o tempo antes que isso aconteça. Ela continuou trabalhando o máximo que pôde, transferindo responsabilidades para mim à medida que suas forças diminuíam. Nossos papéis se inverteram gradualmente. Tornei-me a responsável por impor os horários dos medicamentos, marcar consultas médicas e garantir uma alimentação adequada. Em seus últimos meses, uma surpreendente suavidade emergiu na tia Vivian. Certa noite, enquanto eu a ajudava a se deitar, ela apertou minha mão com uma força inesperada. Você foi a filha que eu nunca me permiti ter, sussurrou. Acolher você foi a melhor decisão da minha vida. Ela morreu em paz, dormindo, 8 meses após o diagnóstico. O funeral foi pequeno, com a presença principalmente de colegas de trabalho e alguns parentes distantes. Fiquei ao lado do túmulo, percebendo que ela havia se tornado minha verdadeira mãe em todos os aspectos importantes. A dor era avassaladora às vezes. A casa ecoava com o vazio. Eu me pegava ouvindo seus passos ou guardando artigos que achava que poderiam interessá-la. Mas continuei administrando o negócio como ela havia me ensinado, orando seu legado com ações em vez de mero sentimento. Nunca imaginei que veria meus pais biológicos novamente até que o dia da leitura do testamento mudou tudo. 3 semanas após o funeral, recebi uma carta formal de Harold Thompson, advogado da tia Vivian por mais de 30 anos. A leitura do testamento estava marcada para a terça-feira seguinte, às 10 horas, em seu escritório no centro da cidade. A carta mencionava que todas as partes interessadas estariam presentes, mas presumi que isso se referisse apenas a mim e talvez a alguns parceiros comerciais ou instituições de caridade que Vivian pudesse ter incluído. Thompson era um homem distinto na casa dos 70 anos, com cabelos grisalhos e óculos de aro de metal, pelos quais ele olhava por cima, em vez de através. Seu escritório cheirava a couro e livros antigos, com painéis de madeira escura e uma mesa enorme que provavelmente já havia testemunhado a assinatura de milhares de documentos que mudaram minha vida. Cheguei 15 minutos mais cedo, vestindo um terno azul marinho que a tia Vivian teria aprovado. Thompson me cumprimentou calorosamente, expressando novamente suas condolências antes de mencionar que estávamos esperando por mais alguns antes de começar. Sentei-me em uma das poltronas de couro, folheando uma revista de negócios sem absorver nada do conteúdo. A porta se abriu e olhei para cima, esperando ver um dos executivos da Vivian. O tempo pareceu parar. Parados na porta, estavam 2 pessoas que eu tinha me convencido de que nunca mais veria. Meus pais. Meu pai envelhecera dramaticamente. Seus cabelos, antes grossos e escuros, agora estavam ralos e completamente grisalhos. Linhas profundas marcavam caminhos do nariz à boca, e seus ombros caíam para frente como se carregassem um peso invisível. Ele havia engordado pelo menos 22 quilos, e seu corpo, antes atlético, agora era macio e redondo. Minha mãe parecia ainda mais alterada. Seu cabelo loiro estava cortado em um estilo severo que não favorecia seu rosto, que havia se tornado fino e anguloso. Olheiras sombreavam seus olhos e, quando ela sorria, o sorriso não os alcançava. Ela usava um vestido que poderia ter sido moda uma década atrás e apertava a bolsa com uma intensidade de punhos brancos. Ela, disse meu pai, com a voz mais áspera do que eu me lembrava. Olha só você, toda crescida. Eles se aproximaram de mim, e me vi levantando com as pernas bambas. Minha mãe estendeu a mão para um abraço que eu não conseguia retribuir. Fiquei imóvel enquanto seus braços me envolviam, o cheiro de seu perfume ao mesmo tempo familiar e estranho.
Estávamos tentando te encontrar, disse minha mãe, recuando para me examinar. Você se parece tanto com sua tia agora. Tão sofisticada. Como você soube de hoje? Consegui perguntar, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Vimos o obituário no jornal, explicou meu pai, tentando dar um sorriso triste. Temos monitorado a família de longe. Sabíamos que você estava com Vivien. Claro. Claro que eles sabiam onde eu estava todos esses anos e nunca me procuraram. A sala pareceu se inclinar ligeiramente. Sentem-se, por favor, interrompeu Thompson, gesticulando para as cadeiras. Temos mais uma pessoa se juntando a nós antes de começarmos. Uma mulher mais velha que reconheci como a governanta de Vivien, a senhora Bentley, entrou na sala. Ela trabalhava para a tia Vivien havia mais de 20 anos e fora gentil comigo, com seu jeito reservado. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça, compreensiva, antes de se sentar perto da janela, o mais longe possível dos meus pais. Enquanto esperávamos Thompson começar, meus pais tentaram puxar papo, algo que parecia surreal. Moramos no Arizona agora, minha mãe ofereceu. O clima é melhor para a artrite do seu pai. Eu administro uma loja de conveniência, acrescentou meu pai. Nada de especial, mas paga as contas. Assenti mecanicamente, incapaz de formular respostas. Por dentro, minhas emoções se agitavam violentamente, raiva, confusão, mágoa e uma centelha traiçoeira de desejo, todas lutando pelo domínio. Thompson pigarreou e abriu uma pasta grossa. Estamos aqui para executar o testamento de Vivien Eleanor Hughes, começou formalmente. Resumirei as principais disposições antes de fornecer cópias às partes relevantes. Meus pais se inclinaram ligeiramente para a frente, um movimento quase imperceptível que, de repente, tornou sua presença naquela leitura cristalina. Eles não tinham vindo para um encerramento ou um reencontro. Vieram por dinheiro. Thompson ajustou os óculos. Para minha sobrinha, Elaine Margaret Winters, deixo todo o meu patrimônio, incluindo, entre outros, a propriedade na Lakeview Drive, 347, todo o seu conteúdo e os 2 acres de terra ao redor, minha participação integral na Hughes Home Collection, avaliada em aproximadamente 12 milhões de dólares, todas as contas bancárias, carteiras de investimentos e fundos de aposentadoria, totalizando aproximadamente 2 milhões de dólares em ativos líquidos, meus pertences pessoais, incluindo joias, obras de arte, automóveis, e toda a propriedade intelectual relacionada aos meus empreendimentos comerciais. A sala ficou em silêncio. Eu esperava herdar algo, mas a extensão do legado era impressionante. Tia Vivien era rica, mas eu não tinha percebido quão substancial era seu patrimônio. Meu pai tossiu levemente. Com licença, Sr. Thompson. Mais alguma coisa? Thompson olhou para ele por cima dos óculos. Há alguns legados menores para funcionários antigos, disse ele, acenando para a Sra. Bentley, instruções detalhadas sobre doações de caridade a serem feitas anualmente com os lucros da empresa. Mas a maior parte do patrimônio passa para Elaine, como eu já disse. O sorriso da minha mãe se estreitou. Bem, isso é uma responsabilidade e tanto para alguém tão jovem, disse ela, dando um tapinha na minha mão num gesto que soou mais invasivo do que afetuoso. Felizmente, como pais dela, estamos em condições de ajudar. Thompson ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Juridicamente falando, acrescentou meu pai com forçada indiferença, como Elaine era menor de idade quando Vivien a acolheu, e nunca houve qualquer rescisão formal de nossos direitos parentais, continuamos sendo seus tutores legais. Teremos prazer em ajudar a administrar esses bens até que Elaine tenha mais experiência de vida. O pânico que me atingiu foi visceral e imediato. Depois de 15 anos de silêncio, eles queriam controlar minha herança. Abri a boca para protestar, mas Thompson falou primeiro. Acredito que haja alguma confusão sobre a situação jurídica aqui, disse-lhe calmamente. Talvez devêssemos continuar esta discussão amanhã, quando eu puder ter toda a documentação relevante preparada. Podemos marcar para as 14 horas? Meus pais trocaram um olhar rápido antes que meu pai assentisse. Tudo bem. Estamos hospedados no Westmont Hotel, no centro da cidade. Podemos nos encontrar para almoçar antes, Elaine, para colocar o papo em dia. Antes que eu pudesse responder, Thompson se levantou.
Se nos der licença, preciso de um momento com Elaine para discutir alguns assuntos confidenciais relacionados às suas responsabilidades imediatas. Meus pais hesitaram, claramente relutantes em ir embora sem garantir seu lugar. Então nos vemos amanhã, querida, repetiu minha mãe, estendendo a mão para um abraço que eu não pude retribuir. Temos tanto para conversar. Enquanto recolhiam seus casacos, meu pai me entregou um cartão de visita com seus números de celular escritos à mão no verso. Ligue a qualquer hora, disse ele. Dia ou noite. Temos 15 anos para compensar. A porta mal havia se fechado atrás deles quando me joguei de volta na cadeira, com as mãos tremendo. Eles não podem realmente ter nenhuma reivindicação legal, podem? Perguntei a Thompson. A expressão do advogado era sombria. Acho que você deve se preparar para uma conversa difícil amanhã, disse ele. Sua tia previu essa possibilidade, mas preciso de tempo para organizar seus planos de contingência. A senhora Bentley se aproximou antes de sair, apertando meu ombro gentilmente. Sua tia era uma mulher sábia, disse ela baixinho. Confie que ela nunca a deixará desprotegida. Saí do escritório atordoada, ignorando 3 ligações da minha mãe antes mesmo de chegar ao meu carro. A fantasia de infância do retorno dos meus pais finalmente se realizará, mas em vez de alegria, tudo o que eu senti era pavor. Apesar do meu bom senso, concordei em encontrar meus pais para jantar naquela noite. Thompson havia me aconselhado a esperar até a nossa reunião no dia seguinte, mas uma parte de mim precisava de respostas que só eles poderiam me dar. Escolhi um restaurante público, um restaurante italiano sofisticado que tia Vivien adorava para reuniões de negócios. Eles já estavam sentados quando cheguei, e meu pai se levantou para puxar minha cadeira com cortesia exagerada. Minha mãe havia se maquiado e arrumado o cabelo, parecendo mais com a mulher das minhas lembranças. Pedimos uma garrafa de Pinot Noir, disse meu pai. Lembro que sua mãe sempre gostou. Eu não bebo vinho, respondi, pedindo água. Era um pequeno limite a ser estabelecido, mas parecia importante deixar claro que eu não era a filha que eles haviam deixado para trás. Uma conversa fiada e constrangedora dominou os primeiros 20 minutos. Perguntaram sobre minha formação, meu trabalho, meus amigos. Dei respostas mínimas enquanto observava seus rostos em busca de vislumbres dos pais que um dia amei. Devemos uma explicação a vocês, disse minha mãe finalmente, estendendo a mão para mim do outro lado da mesa. Mantive a minha firmemente em volta do copo d'água. O que fizemos foi errado. Sabemos disso. Estávamos numa situação terrível, continuou meu pai. Eu tinha dívidas de jogo que pessoas perigosas estavam cobrando. Sua mãe sofria de depressão grave. Nós nos convencemos de que você estaria melhor com a Vivien. Ela tinha dinheiro, estabilidade, acrescentou minha mãe. Não tínhamos nada a oferecer além de disfunção. Vocês se tinham, eu disse baixinho. Era tudo o que eu queria. Meu pai olhou para o prato. Consegui ajuda para o meu vício. Estou limpo há 8 anos. Sua mãe finalmente encontrou a medicação certa. Construímos uma vida modesta, mas estável. Pensamos em nos encontrar tantas vezes, disse minha mãe, com lágrimas nos olhos. Mas tínhamos vergonha. E com o passar do tempo, ficou mais difícil saber como superar essa distância. Você disse que sabia que eu estava com a tia Vivien, eu disse. Como? Eles trocaram um olhar antes que meu pai respondesse. Ligamos para os serviços sociais cerca de 6 meses depois de termos saído. Eles confirmaram que você estava com a família e passando bem. Depois disso, verificamos a cada poucos anos. A ideia de que eles faziam essas perguntas periódicas sem nunca tentar contato real me embrulhou o estômago. Eles tinham aliviado a consciência o suficiente para seguirem com suas vidas. Nos arrependemos da nossa decisão todos os dias, insistiu minha mãe, com uma lágrima escorrendo pelo rosto. Ver você agora, bem-sucedida e linda, parte meu coração saber que não podemos ver você crescer. O garçom trouxe nossos pratos principais, criando um breve alívio para a tensão emocional. Quando ele saiu, meu pai mudou de assunto. Vivien fez bem a você, disse ele, girando a massa no garfo. Melhor do que poderíamos ter feito, e agora ela te deixou para o resto da vida. Só a casa deve valer 2 milhões de dólares no mercado atual, acrescentou minha mãe casualmente, além do negócio. É impressionante para alguém da sua idade.
Ajudo a administrar o negócio há anos, declarei, secamente. Claro que sim, disse meu pai, tranquilizando-o, mas há uma diferença entre ajudar e ter total responsabilidade. As questões legais por si só podem ser assustadoras, sem falar nas implicações fiscais. Minha mãe se intrometeu. O imposto sobre herança pode ser debilitante sem a devida orientação. Observei-os atentamente, notando como alternavam entre apelos emocionais e preocupações financeiras. O padrão estava ficando claro. Podemos ajudar vocês, ofereceu meu pai. Tivemos nossas dificuldades, mas aprendemos muito sobre gestão financeira da maneira mais difícil. Essa é uma perspectiva interessante de alguém que abandonou a família por causa de dívidas de jogo, observei. Meu pai estremeceu, mas se recuperou rapidamente. Essas experiências me ensinaram lições valiosas. Agora, conheço todas as armadilhas a evitar. Minha mãe se inclinou para a frente. Temos um apartamento modesto em Fênix com uma segunda hipoteca. As contas médicas têm sido difíceis. O tratamento para a artrite do seu pai não é totalmente coberto pelo plano de saúde. O que exatamente você está pedindo? Perguntei sem rodeios. Eles pareceram surpresos com a minha franqueza, mas um lembrete de que estavam interagindo com um adulto, não com a criança que haviam deixado. Não estamos pedindo nada, disse meu pai, sem convicção. Só queremos fazer parte da sua vida novamente, para ajudar se pudermos. Mas se você quisesse ajudar seus pais a se reerguerem, seria uma bênção, acrescentou minha mãe. Talvez quitar a hipoteca. $70.000 mudariam completamente a nossa vida. Além das contas médicas, lembrou meu pai. Outros $30.000 quitariam tudo isso. Recostei-me, uma clareza fria me invadindo. Então, $100.000 resolveriam seus problemas. Eles assentiram, entusiasmados. E os meus problemas? Perguntei. Os 15 anos me perguntando o que fiz de errado, as contas da terapia, os pesadelos. Qual é o preço disso tudo? As lágrimas da minha mãe fluíam livremente agora. Sabemos que dinheiro não pode consertar os danos emocionais. Só queremos uma chance de ser uma família novamente. Uma família que começa com uma transação em dinheiro, observei. A expressão do meu pai endureceu um pouco. Você precisa entender a nossa posição. Cometemos um erro terrível, sim, mas Vivien era minha irmã. Essa fortuna veio originalmente da nossa família. Nossos pais deixaram a ela o capital inicial para começar seu negócio, enquanto eu não ganhei nada. Então, você se sente no direito de ter isso? Esclareci. Não no direito, ele recuou. Apenas incluído. Nós somos seus pais, Elaine. Sangue significa alguma coisa. Pensei na tia Vivien, que me mostrará por meio de ações, em vez de palavras, o que é o verdadeiro amor parental. Sim, concordei. Sangue significa alguma coisa, mas ações significam mais. O resto do jantar continuou nesse tom, oscilando entre manipulação emocional e insinuações financeiras. Na sobremesa, mencionaram várias outras dívidas e sugeriram que eu talvez as adicionasse à minha equipe na empresa com salários generosos. Quando nos despedimos do lado de fora do restaurante, minha mãe me abraçou novamente, sussurrando: pense no que família realmente significa, querida. Todos nós cometemos erros. Voltei para casa em meio a uma névoa de confusão. A história deles continha elementos de verdade, lembrei-me da depressão da minha mãe, das ausências do meu pai. Mas algo parecia ensaiado na explicação deles, no timing conveniente, no foco imediato no dinheiro. Quando cheguei em casa, havia uma mensagem na minha secretária eletrônica de um número desconhecido. Senhorita Winters, aqui é Sandra Kelly. Trabalhei para seus pais há 15 anos no First National Bank. Vi os nomes deles em conexão com o obituário de Vivien Hughes e me senti na obrigação de entrar em contato. Por favor, me ligue antes de fazer qualquer acordo com eles. Há algumas coisas que você precisa saber. O sono me escapou naquela noite. Pesquisei leis de tutela até meus olhos arderem. De acordo com tudo que consegui encontrar, a reivindicação dos meus pais parecia, na melhor das hipóteses, tênue. Eu já era adulta há anos. Mas por que Thompson parecia preocupado? Que documentação ele estava reunindo?
Por volta das 3 da manhã, eu estava no escritório da tia Vivien, agora meu, vasculhando seus arquivos meticulosamente organizados. Em uma gaveta trancada que eu nunca tinha aberto antes, encontrei uma pasta com rótulo simplesmente Invernos. Dentro dela, havia uma história que eu desconhecia. Cheguei ao escritório de Thompson no dia seguinte, munido do conteúdo do arquivo particular de Vivien e da minha própria pesquisa, que me custou insônia. Meus pais já estavam lá, acompanhados por um homem magro, de cabelo penteado para trás, que se apresentou como Gerald Hoffman, o advogado deles. Só por precaução, explicou meu pai com um sorriso forçado. Questões jurídicas podem se complicar. Thompson os cumprimentou cordialmente, mas sem muita cordialidade. Seu assistente trouxe um carrinho carregado com vários arquivos expansíveis e um laptop. A atmosfera parecia mais de preparação para uma batalha do que de uma conversa familiar. Antes de começarmos, disse Thompson, preciso esclarecer meu papel aqui. Sou o executor testamentário do espólio de Vivien Hughes e seu advogado pessoal nos últimos 32 anos. Também atuo como advogado de Elaine, por meio de disposições tomadas pela senhorita Hughes. Hoffman inclinou-se para a frente. Meus clientes estão preocupados com a herança repentina de bens tão substanciais da filha. Como seus tutores legais, eles têm a responsabilidade de garantir a gestão adequada desses recursos. Thompson assentiu, pensativo. É exatamente isso que eu queria abordar hoje. Parece haver alguma confusão sobre o status legal. Ele abriu o primeiro arquivo. Deixe-me esclarecer a história conforme documentada. Ele removeu vários documentos com aparência oficial. Quando Elaine ficou sob os cuidados de Vivien, a tutela temporária foi estabelecida pelo Tribunal de Família. Os serviços sociais documentaram várias tentativas de contato com vocês dois para obterem um acordo permanente. Minha mãe franziu a testa. Estávamos lidando com problemas sérios, nos mudando com frequência. De fato, continuou Thompson. Após 6 meses de tentativas frustradas de contato, o tribunal marcou uma audiência sobre a tutela permanente. Notificações foram enviadas para seus últimos endereços conhecidos e publicadas em periódicos jurídicos competentes. Meu pai se remexeu, incomodado. Nunca recebemos nenhuma notificação. Curiosamente, disse Thompson, alguém entrou em contato com o tribunal, alegando representá-la. Ele retirou outro documento. Um homem chamado Lewis Barker apareceu com uma declaração assinada, supostamente por vocês dois, consentindo com a transferência permanente da tutela para Vivien Hughes. Meus pais trocaram um olhar rápido que confirmou minhas suspeitas antes que meu pai falasse. Nunca autorizamos ninguém a nos representar. Essas assinaturas devem ser falsas. Thompson ajustou os óculos. A senhorita Hughes tinha preocupações semelhantes na época. Ela contratou um investigador particular para localizá-lo e confirmar suas intenções diretamente. Ele abriu outro arquivo contendo relatórios com fotografias. O investigador documentou as atividades do Sr. Winters em vários cassinos em Nevada durante esse período. Ele também fotografou a Sra. Winters trabalhando como garçonete nos mesmos estabelecimentos. Quando questionados sobre a situação de Elaine, ambos confirmaram explicitamente o desejo de encerrar as responsabilidades parentais. A cor desapareceu do rosto da minha mãe. O maxilar do meu pai se contraiu. Além disso, continuou Thompson, implacável, o investigador documentou um pagamento de $15.000 de Lewis Barker ao Sr. Winters no dia seguinte à assinatura daqueles depoimentos. Essa foi uma transação comercial sem relação, protestou meu pai, com a voz fraca. Thompson ignorou a interrupção. A senhorita Hughes continuou as investigações anuais para monitorar a situação de vocês e determinar se a reconexão seria benéfica para Elaine. Tenho relatórios de 15 anos documentando atividade contínua de jogo, múltiplos despejos, demissões e vários incidentes envolvendo agências de cobrança. Ele passou para outra sessão. Particularmente dignas de nota são essas tentativas documentadas da Sra. Winters de contatar Elaine quando ela completou 18 anos. Ele me entregou um relatório. 3 vezes em que a Sra. Winters ligou para a casa de Vivien, mas desligou sem falar nada. E este e-mail foi enviado para a conta da faculdade de Elaine, mas nunca foi aberto devido a endereçamento incorreto. Encarei as evidências dessas tentativas tímidas de contato, sentindo uma estranha mistura de dor e vingança. Mais significativamente, disse Thompson,
retirando um envelope lacrado, Vivien deixou esta carta para ser aberta exatamente nesta circunstância. Ele me entregou. O envelope trazia meu nome escrito com a letra precisa da tia Vivien. Talvez você queira ler em particular, sugeriu Thompson. Balancei a cabeça e rompi o lacre, abrindo várias páginas com uma caligrafia familiar. Minha querida Elaine, li em voz alta, com a voz mais firme do que eu esperava. Se você está lendo isso, significa que eu parti e seus pais reapareceram de repente em sua vida. Isso não é coincidência. Ao longo dos anos, documentei várias vezes em que eles tentaram extorquir dinheiro de mim, usando você como alavanca. Minha mãe emitiu um pequeno protesto, mas continuei lendo. 6 meses depois de você vir morar comigo, seu pai entrou em contato comigo, exigindo $50.000 em troca de não contestar o acordo de tutela. Paguei contra a minha vontade, temendo que uma batalha pela custódia a traumatizasse ainda mais. Ele voltou 3 anos depois, pedindo mais, alegando que dívidas de jogo haviam colocado sua vida em perigo. Recusei e, em vez disso, contratei segurança para nossa casa. Levantei os olhos brevemente e vi meu pai olhando para o chão. Quando você fez 16 anos, sua mãe ligou, alegando que tinha câncer e precisava de dinheiro para tratamento. Meu investigador confirmou que isso não era verdade. Quando você foi aprovado na faculdade, eles, de alguma forma, obtiveram seu endereço de e-mail e pediram dinheiro para mensalidade para um recomeço e reconstruir o relacionamento com você. Bloqueei essas comunicações para protegê-lo da manipulação deles. Lágrimas turvaram minha visão, mas me forcei a continuar. Eu nunca te contei essas coisas porque queria que você se curasse sem mais traições. Eu esperava que eles eventualmente buscassem ajuda e se tornassem os pais que você merecia. Isso não aconteceu. Agora, eles provavelmente tentarão acessar sua herança por meio de culpa, ameaças legais ou manipulação emocional. A sala estava em completo silêncio quando virei para a última página. A Thompson tem toda a documentação necessária para protegê-la legalmente. A tutela foi convertida em adoção legal quando você tinha 16 anos, embora eu tenha mantido meu sobrenome e não tenha mudado o seu, na esperança de que um dia a reconciliação fosse possível. Você é legalmente minha filha desde então, e eles não têm nenhum direito sobre você ou sua herança. Tive que parar para processar essa revelação. Tia Vivien tinha me adotado, e eu nunca soube. Qualquer que seja a sua decisão em relação ao relacionamento com seus pais biológicos, ela deve ser sua escolha. Mas, por favor, proteja-se financeiramente. O parentesco consanguíneo não dá direito a ninguém às recompensas do nosso trabalho árduo nem justifica a negligência passada. Lembre-se de que uma família se constrói com cuidado e sacrifício constantes, não com DNA. Tenho orgulho da mulher que você se tornou. Confie no seu julgamento. Com todo o meu amor, Vivien. Dobrei a carta cuidadosamente, com emoções complexas demais para nomear me inundando. Thompson pigarreou. Tenho os papéis de adoção aqui, juridicamente vinculativos e devidamente assinados pelo Tribunal de Família. Também tenho a documentação das múltiplas solicitações financeiras mencionadas na carta. Ele se virou para meus pais, atônitos. Além disso, a senhorita Hughes incluiu uma cláusula específica em seu testamento, segundo a qual qualquer contestação judicial a esses acordos resultaria na transferência de todo o patrimônio para uma fundação de caridade para crianças abandonadas. Não sobraria nada para ninguém reivindicar. O advogado deles, parecendo cada vez mais desconfortável, inclinou-se para sussurrar algo para meu pai. Não sabíamos de nenhuma adoção, disse meu pai, com a voz rouca. Disseram-nos que seria apenas tutela temporária. Por quem? Perguntou Thompson, incisivamente. Pelos serviços sociais, insistiu minha mãe. Todas as comunicações estão documentadas nestes arquivos, retrucou Thompson, dando um tapinha em uma pasta grossa, incluindo seus formulários de consentimento assinados. O rosto do meu pai se escureceu de raiva. Isso é ridículo. Você nos subornou e roubou nossa filha. Acredito que as câmeras de segurança deste escritório estejam gravando essa explosão, observou Thompson calmamente, o que contradiz diretamente sua declaração anterior sobre falsificação e pode constituir admissão de aceitação de pagamento para transferir direitos parentais. Meu pai se levantou abruptamente. Isso não acabou. Nós temos direitos. Pai, eu disse, a palavra soando estranha na minha boca depois de tantos anos.
Encontrei o arquivo da Vivien ontem à noite. Sei sobre as outras famílias também. Sua expressão vacilou. Que outras famílias? Os Petersons no Colorado, os Galinskas no Oregon, e outras 3 famílias que você abordou, alegando serem parentes de pessoas ricas recentemente falecidas. Parece que abandonar crianças e depois tentar lucrar com suas heranças tem sido seu hábito há algum tempo. Minha mãe começou a chorar de verdade. Isso não é verdade. Cometemos erros com você, mas nunca. Interrompi, subitamente exausto com a performance deles. Vivien documentou tudo. Ela tem até gravações dos seus telefonemas exigindo dinheiro. Você realmente achou que ela me deixaria desprotegida? A raiva do meu pai se transformou em cálculo. Escute, Elaine, houve um terrível mal-entendido. Podemos resolver isso em família. Não há necessidade de advogados e acusações. Acho que terminamos por aqui, eu disse, levantando-me. Thompson, há mais alguma coisa legalmente exigida de mim hoje? Não, ele respondeu. A herança é transferida para você sem problemas. Seus pais não têm legitimidade para contestar o testamento ou a adoção. Então eu gostaria que eles fossem embora. Elaine, por favor, implorou minha mãe. Só nos dê uma chance de explicar. 15 anos, eu disse baixinho. Você teve 15 anos para explicar. Em vez disso, esperou até que houvesse dinheiro envolvido. Isso me diz tudo o que preciso saber. Thompson apertou um botão em sua mesa, e 2 seguranças apareceram na porta. Estes cavalheiros os acompanharão até a saída, informou ele aos meus pais. Qualquer contato futuro com a senhorita Winters deve ser feito através do meu escritório. Você não pode fazer isso, gritou meu pai, com o rosto vermelho. Ela é nossa filha. Não, corrigi. Eu era sua filha. Agora sou da Vivien. E ela me ensinou a reconhecer valor além do preço. Enquanto a segurança os conduzia em direção ao elevador, minha mãe se virou. Não foi para isso que te criamos. Nós te demos a vida. E Vivien me deu todo o resto, respondi, inclusive proteção contra pessoas que veem relacionamentos como transações. Depois que eles se foram, desabei em uma cadeira, tomado pela exaustão emocional. Thompson sentou-se ao meu lado, em vez de atrás de sua mesa imponente. Você deveria saber, disse-lhe gentilmente, que eu também sou seu padrinho. Vivi e me pediu para aceitar esse papel quando te adotou. Prometi a ela que continuaria zelando pelos seus interesses depois que ela se fosse. Essa conexão inesperada com a tia Vivien trouxe novas lágrimas. Por que ela nunca me contou sobre a adoção? Perguntou ela. Ela temia que você pudesse achar que ela estava tentando substituir seus pais em vez de simplesmente protegê-la legalmente. Ela queria que você formasse suas próprias opiniões sobre família sem a influência dela. Ela me influenciou mais do que qualquer outra pessoa, admiti, simplesmente por ser consistente quando ninguém mais era. Thompson assentiu. Podemos entrar com uma ordem de restrição, se desejar. Considerando os motivos financeiros e o histórico deles, um juiz provavelmente os aprovaria. Sim, decidi. Acho que seria o melhor. Ao sair do consultório, senti-me esgotada e estranhamente libertada. A fantasia do retorno dos meus pais, que me assombrara por anos, finalmente se realizará, nada parecida com meus sonhos de infância, mas exatamente como tia Vivien previra. Ela me protegera uma última vez. Apesar do pedido de ordem de restrição em andamento, meus pais apareceram na casa da tia Vivien, agora minha casa, naquela noite. Vi o carro alugado deles entrando na garagem enquanto eu preparava o jantar. Por um momento, pensei em não atender a porta, mas uma estranha calma havia se instalado em mim desde o encontro com Thompson. Eu precisava daquele confronto final. Eles tocaram a campainha repetidamente até que eu abri a porta, mas permaneci na soleira, bloqueando a entrada. Vocês não podem estar aqui, eu disse com firmeza. Uma ordem de restrição foi protocolada. Ainda somos seus pais, gritou meu pai, abandonando completamente a polidez anterior. Vocês nos devem a decência de uma conversa sem advogados e seguranças. Não lhe devo nada, respondi calmamente. Mas lhe darei 5 minutos para dizer o que veio dizer. Depois, você precisa ir embora antes que eu chame a polícia.
Minha mãe passou por mim e entrou no saguão, com os olhos percorrendo o interior da casa. Só queremos entender por que você está sendo tão frio, disse ela. Cometemos um erro terrível anos atrás, mas estamos tentando consertar as coisas agora. Tentando tomar o controle da minha herança? Perguntei. Essa é uma abordagem interessante para fazer as pazes. Meu pai a seguiu para dentro, apesar da minha objeção. Aquela mulher envenenou você contra nós, ele disparou. Vivien sempre se ressentiu de mim. Ela usou você para me machucar. Vivien me salvou, corrigi. Ela me deu estabilidade, educação e respeito próprio. Ela me ensinou que o amor se demonstra por meio de ações, não apenas de palavras. Nós te amávamos, insistiu minha mãe. Estávamos doentes. Depressão é uma doença de verdade. O vício em jogos de azar do seu pai era um vício. Precisávamos de ajuda, não de julgamento. Eu tinha 13 anos, lembrei a ela, com a voz finalmente embargada. Eu precisava de paz, não de desculpas. Você tem ideia de como foi acordar e descobrir que vocês dois tinham sumido? Ficar dias esperando ao lado do telefone, na esperança de você ligar? Vasculhar o apartamento em busca de pistas sobre para onde vocês tinham ido? Meu pai desviou o olhar, incapaz de me encarar. Verifiquei a caixa de correio todos os dias durante meses, continuei, anos de palavras reprimidas finalmente jorrando. Fiquei pensando que você pelo menos me mandaria um cartão de aniversário ou um presente de Natal, algum sinal de que se lembrava da minha existência. Pensávamos em você todos os dias, disse minha mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pensamentos sem ações não têm sentido, respondi. Vivien nunca me disse que me amava. Nem uma única vez em 15 anos. Mas ela aparecia todos os dias para consultas médicas, peças de teatro na escola, pesadelos e inscrições para a faculdade. Ela construiu confiança por meio da consistência. Estamos aqui agora, disse meu pai, suavizando o tom de voz para o tom de vendedor que eu me lembrava da infância. Podemos construir um relacionamento daqui para frente. Apoiem-se mutuamente como família. Você está aqui agora porque Vivien morreu rica, declarei, sem rodeios. Se ela tivesse morrido pobre, você teria se dado ao trabalho de me encontrar? O silêncio deles foi resposta suficiente. Thompson me mostrou os relatórios do detetive particular, eu disse. Você sabia onde eu estava há 15 anos. Você decidiu não me contatar até que houvesse incentivo financeiro. Isso não é justo, protestou minha mãe. Estávamos envergonhados. Não sabíamos como encará-lo depois do que fizemos. No entanto, você criou coragem logo depois de saber de uma herança multimilionária, observei. Que time interessante. O rosto do meu pai endureceu novamente. Você não tem ideia do que passamos, vivendo na pobreza enquanto minha irmã desfrutava de uma riqueza que deveria ter sido compartilhada com toda a nossa família. Vivien construiu essa riqueza sozinha, retruquei. Ela trabalhou 16 horas por dia durante décadas. Com o que exatamente você contribuiu para merecer uma parte? Sou irmão dela, gritou ele. E seu pai? Biologia não é um programa de direitos adquiridos, disse eu, com a influência pragmática da tia Vivien evidente na minha resposta. Você não pode abandonar suas responsabilidades por 15 anos e depois aparecer esperando recompensas. Minha mãe desabou numa cadeira antiga, soluçando dramaticamente. Como você se tornou tão insensível? Não foi assim que a criamos. Você não me criou, lembrei a ela. Você foi embora antes do trabalho estar pronto. Vivien terminou. Luzes de segurança piscaram lá fora quando uma viatura entrou na garagem. Eu havia pedido a Thompson que organizasse verificações periódicas na casa, prevendo esse confronto. Deve ser a polícia, informei. Vocês devem ir embora agora. Isso não acabou, ameaçou meu pai, agarrando meu braço. Você acha que venceu, mas podemos dificultar muito a sua vida. Podemos contar histórias sobre aquela mulher que manchariam sua preciosa reputação. Eu me afastei dele. Todas as suas ameaças estão sendo gravadas, eu disse, apontando para a câmera de segurança no canto do saguão. Vivien as instalou anos atrás, depois da sua primeira tentativa de extorquir dinheiro dela. Seu rosto empalideceu ao perceber as implicações.
Qualquer coisa que ele dissesse ou fizesse agora poderia ser usada contra ele no tribunal. Vamos lá, murmurou ele para minha mãe. Ela não vale a pena. Essas palavras, me descartando como uma mera inconveniência em vez de uma filha de quem realmente sentiam falta, confirmaram tudo. Aquilo nunca fora uma questão de reconciliação. Sempre fora uma questão de dinheiro. Enquanto caminhavam em direção à porta, minha mãe se virou. Você vai se arrepender quando estiver sozinha, sem nada além de dinheiro para te confortar. Família é tudo. Concordo, eu disse. Vivien era minha família. Vocês eram apenas doadores biológicos que não cumpriram seus compromissos. Depois que eles foram embora, observei pela janela o policial os parar na entrada da garagem. Houve uma breve e tensa conversa antes de eles irem embora. Afundei no chão, com a adrenalina se esvaindo. Por 15 anos, carreguei uma ferida que nunca cicatrizou completamente, na esperança de um dia encontrar uma explicação que desse sentido ao abandono deles. Agora eu tinha minha resposta, e embora ela trouxesse dor, também trazia clareza. Thompson ligou 1 hora depois para saber como eu estava. Eles receberam oficialmente a ordem de restrição, informou-me. Eles não podem legalmente chegar a menos de 150 metros de você nem entrar em contato diretamente. Disseram que ainda não tinha acabado, respondi. Podem causar problemas. Ameaças vazias, ele me assegurou. A documentação que temos tornaria qualquer contestação judicial inútil e potencialmente passível de responsabilização criminal. Eles foram pagos para abrir mão da custódia e depois tentaram extorquir mais dinheiro repetidamente. Nenhum tribunal veria com bons olhos esse histórico. Depois que desliguei o telefone, caminhei pela casa da tia Vivien, vendo-a com novos olhos, a sala de jantar formal, onde ela me ensinou boas maneiras à mesa, o escritório, onde revisamos relatórios de negócios juntos, o jardim, onde ela ocasionalmente se juntava a mim para o café da manhã em um silêncio confortável. No quarto dela, onde eu não entrava desde a sua morte, encontrei uma pequena caixa de madeira no criado mudo que eu nunca tinha notado antes. Dentro, havia uma coleção de itens que me impressionaram: boletins, fotos da escola, recortes de jornais de prêmios acadêmicos que eu havia recebido, até mesmo o programa da minha formatura com meu nome em destaque. Abaixo dessas lembranças, havia outro envelope lacrado com meu nome. Ao contrário da carta formal que Thompson apresentará, este bilhete estava escrito em papel timbrado pessoal. Elaine, começava simplesmente: nunca fui hábil em expressar emoções. Minha geração e criação desencorajaram tais demonstrações, mas, ao encarar minha mortalidade, me pego lamentando essa limitação. Então, deixe-me declarar claramente o que deveria ter sido dito anos atrás. Eu te amo, não por obrigação ou dever, mas por quem você é. Sua resiliência, inteligência e capacidade de gentileza, apesar da traição precoce, foram a maior alegria da minha vida. Eu não te dei a vida, mas vê-la vivê-la foi um privilégio meu. Os papéis de adoção legal foram assinados anos atrás, não para sua proteção, mas para minha paz de espírito. Eu queria que o mundo soubesse que você era minha filha em todos os sentidos importantes. Fique bem, seja sábia. Seja feliz, mãe. Aquela última palavra, nunca dita entre nós em vida, rompeu algo dentro de mim. Chorei naquela noite, não pelos pais que haviam retornado com motivos egoístas, mas por aquele que nunca havia reivindicado o título, mas o havia conquistado completamente. 6 meses se passaram desde aquele confronto final com meus pais biológicos. Segundo Thompson, eles retornaram ao Arizona após uma tentativa frustrada de contatar o jornal local com revelações sobre a tia Vivien. O editor, um amigo de longa data de Vivien, ligou imediatamente para Thompson. A casa agora parece minha. Repintei alguns cômodos, reorganizei os móveis e adicionei toques que refletem meu gosto pessoal, mas que honram a sensibilidade elegante de Vivien. A sala de jantar formal agora funciona como meu escritório em casa, com monitores grandes dispostos de forma um tanto incongruente sobre a mesa de mogno antiga onde Vivien costumava receber jantares de negócios. O negócio continua a prosperar sob a minha liderança. Implementei algumas estratégias de modernização às quais Vivien resistia, principalmente em marketing online e gestão de estoque. Nossa presença na internet expandiu significativamente e inauguramos 2 novas unidades. Os funcionários que conheciam e respeitavam Vivien transferiram essa lealdade para mim, e muitos expressaram que veem a influência dela no meu estilo de gestão.
Talvez o projeto mais significativo tenha sido a criação da Fundação Vivian Hughes para a reconexão familiar. Usando parte da herança, criei uma organização sem fins lucrativos que apoia crianças que sofreram abandono ou separação familiar. Oferecemos terapia, oportunidades educacionais e moradia temporária para jovens adultos que estão saindo de lares adotivos. Por meio da fundação, conheci outras pessoas com histórias semelhantes à minha. Algumas encontraram a reconciliação com suas famílias biológicas. Outras criaram famílias escolhidas por amigos e mentores. Cada jornada é única, mas o ponto em comum é a necessidade humana de relacionamentos estáveis e consistentes. Minha própria terapia continuou, agora menos focada no abandono original e mais em processar as emoções complexas despertadas pelo retorno dos meus pais e suas verdadeiras motivações. A doutora Freeman me ajudou a entender que o encerramento às vezes vem de formas inesperadas. A fantasia da reconciliação muitas vezes serve a um propósito no processo de cura, explicou ela durante uma sessão recente, mas a realidade raramente corresponde à fantasia. Às vezes, o maior crescimento vem de aceitar o que não pode ser consertado e, em vez disso, construir algo novo. Há 3 meses, recebi uma carta da minha mãe. Ao contrário das comunicações anteriores, esta não continha pedidos nem exigências, apenas um simples reconhecimento de erro e uma expressão de arrependimento que, pela primeira vez, pareceu genuína. Ainda não respondi. Talvez nunca o faça. A carta permanece na gaveta da minha escrivaninha, sem ser rejeitada nem acolhida, enquanto penso no que, se é que há algo, quero dessa conexão. Encontrei um conforto inesperado em relacionamentos que antes considerava garantidos. A senhora Bentley, governanta da Vivian, ainda vem aqui 2 vezes por semana. Ela aos poucos compartilhou histórias sobre Vivian de antes da minha chegada, pintando um quadro mais completo da mulher que se tornou minha verdadeira mãe. Ela ficou apavorada quando você chegou, confidenciou a senhora Bentley recentemente. Ela nunca quis ter filhos, nunca achou que tivesse temperamento para a maternidade. Na primeira noite depois que você chegou, eu a encontrei na cozinha às 3 da manhã, pesquisando livros sobre desenvolvimento infantil online. Esses vislumbres das preocupações e esforços particulares de Vivian me tocam profundamente. Ela assumiu uma responsabilidade que nunca almejou, mas a cumpriu com a minúcia e o comprometimento que lhe são característicos. Thompson também se tornou uma presença constante em minha vida, juntando-se a mim para jantar todos os meses e me oferecendo orientação em questões profissionais e pessoais. Como meu padrinho, ele assumiu um papel mais paternal do que seu comportamento formal anterior sugeria ser possível. Vivian ficaria orgulhosa, ele me disse recentemente enquanto analisávamos o primeiro relatório trimestral da Fundação, não apenas da sua perspicácia empresarial, mas também da sua resiliência. Ela se preocupava constantemente que suas primeiras experiências a deixassem amargurada ou desconfiada. Em vez disso, você canalizou essa experiência para ajudar os outros. Voltei a namorar, depois de deixar o romance de lado durante a doença de Vivian e as complicações legais subsequentes. Nada sério ainda, mas me vejo abordando relacionamentos com limites e expectativas mais claros. O exemplo de Vivian me ensinou que o amor deve ser demonstrado por meio de ações consistentes, não meramente professado em momentos convenientes. A mudança mais profunda foi interna. A pergunta que me perseguiu por 15 anos, por que me deixaram? Não tem mais a mesma força. Agora entendo que a partida deles refletiu suas limitações, não o meu valor. Mais importante ainda, reconheço que a decisão de Vivian de ficar, de se comprometer, de aparecer dia após dia, foi a escolha mais significativa. No último fim de semana, visitei o túmulo de Vivian com flores frescas. A lápide é de granito preto elegante com letras simples, exatamente como ela especificou. Mandei fazer um pequeno acréscimo após a revelação da adoção, a palavra mãe engravada abaixo do nome dela. Parada ali, percebi que família não é definida por sangue ou documentos legais, mas pelas milhares de pequenas escolhas feitas diariamente. Quem aparece? Quem fica? Quem diz verdades difíceis? Quem cria segurança em vez de caos? Vivian me ensinou, por meio do exemplo, que a riqueza não se mede apenas em termos financeiros. A verdadeira abundância advém da integridade, de compromissos honrados, da confiança construída lentamente e mantida com cuidado. Esses são os valores que levo adiante, seu legado mais valioso. A herança que ela me deixou se estendeu muito além de propriedades e investimentos. Ela me deu um modelo para viver com dignidade e propósito.
Ela me mostrou que a família escolhida pode ser mais forte do que laços biológicos. E demonstrou que o amor não precisa ser falado com frequência para ser sentido profundamente. Nunca saberei se meus pais biológicos realmente se arrependem de suas ações ou simplesmente se arrependem de perder o acesso a recursos financeiros. No fim das contas, suas motivações importam menos do que eu pensava. O que importa é a vida que escolho construir daqui para frente, os relacionamentos que cultivo e o legado que crio. Você já precisou redefinir sua compreensão de família? Acredita que laços de sangue merecem perdão automaticamente ou que relacionamentos devem ser conquistados por meio de cuidado e respeito constantes? Gostaria muito de saber sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se em nosso canal para mais experiências da vida real. E se você conhece alguém que esteja enfrentando problemas familiares e que possa encontrar conforto nessa jornada, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Obrigado por ouvir minha história e lembre-se de que às vezes a família que escolhemos traz mais cura do que a família em que nascemos.